E agora a gente vai então para o nosso próximo painel, que tem como tema governança, certificação e políticas públicas. E para falar sobre esses temas, nós temos representantes dos 3 estados do Sul. Representando o Paraná, nós temos o Mauro Passos, que é coordenador da Comissão de Produção Orgânica do Paraná. Representando Santa Catarina, temos o Lido José Borsuk, que é engenheiro agrônomo, mestre em agroecossistemas, doutor em ciências e representa a rede Ecovida de agroecologia da Comissão de Produção Orgânica aqui de Santa Catarina. E a gente também tem representando o Rio Grande do Sul o André Levi, que é engenheiro agrônomo, servidor do Ministério da Agricultura e Pecuária, integrante da Comissão de Produção Orgânica do Rio Grande do Sul. Essa discussão vai ser fundamental para a gente entender como que esse trabalho está sendo feito nos 3 estados aqui da nossa região, afinal a BDSul representa todo o sul do Brasil. E vamos começar passando a palavra para o Lido, que vai então trazer o seu posicionamento aqui para a gente. Só Bom pede. dia a todos e a todas. É um prazer e uma alegria estar nesse espaço tão rico e importante da discussão da produção orgânica no Brasil, especialmente no momento em que onde a ABDSU completa seu aniversário, né? Agora recentemente. E eu falo aqui em nome da CEPOR, que é a Comissão Estadual da Produção Orgânica, e, na medida, eu agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre o que é a CEPORG, falar um pouco sobre governança e sobre algumas políticas públicas em relação à produção orgânica, tá? Então, a gente vai tentar ficar dos 15 minutos, né? Então, quando faltar uns 3 minutos, eu peço que também que a equipe de apoio possa ajudar a fazer esse processo de dar um toque do nosso tempo, né? Então, primeiramente, esse tema sobre a certificação, a questão da produção e comercialização, ele é bem recorrente nas CEPORGs como um todo. Mas o que é a CEPORG, né? A CEPORG é uma organização nacional ligada ao Ministério da Agricultura, que é a Comissão Nacional da Produção Orgânica, né? Que é uma instância de articulação e governança política da produção orgânica no Brasil como um todo. Então, a CEPORG, ela integra também o Sistema Nacional de Produção Orgânica, e o papel dela é muito central é fazer a articulação e integração do segmento da produção orgânica. E aí, quando fala produção orgânica, envolve a biodinâmica, a agroecologia, as mais diversas matizes de agricultura alternativa. Então, a CEPORG, ela busca criar um ambiente, criar uma condição de encaminhar as demandas do segmento e ajudar a articular essas demandas. Então, é um órgão, ele é consultivo, e a CEPORG, ela está, como eu falei, vinculada ao MAPA, e em cada estado tem uma CEPORG estadual, que é aonde esses debates locais, eles também acontecem. Ou seja, tem demandas que são locais, demandas que são de cada estado e que aqui são discutidas, ou demandas que são do estado e são levadas para um âmbito maior de discussão na Comissão Nacional, onde lá se discute, se encaminha sugestões para que o Ministério da Agricultura possa fazer a sua adequação em legislação, em programas e assim por diante, né? Então, a CEPORG é composta também por uma série de entidades e organizações como um todo, né? Que eles vão falar na sequência. Então, em termos de objetivos bem rápidos e claros, né? Ela tem basicamente, aqui coloquei 4 objetivos principais que estão acompanhando, mas eu quero destacar muito o último objetivo, que tem a ver com da CEPORG, ela fortalecer o controle social e a participação da sociedade, né, da sociedade civil nesse processo da agricultura orgânica. Não significa controlar o governo ou colocar o governo sob um olhar de vigilância, só vigilância, mas significa que a CEPORG, ela propõe, ela contribui na elaboração de programas da política da produção orgânica. É um olhar onde o governo participa através de seus órgãos e também a sociedade civil através das suas formas organizativas, seja ela certificadora, seja ela movimentos, ONGs, assim por diante. Então, é uma forma de ouvir, de escuta, onde a sociedade pode opinar, e ela opina, faz sugestões para que essa política de produção orgânica ela consiga avançar sem depender necessariamente do governo só, né? Isso é importante porque em várias áreas hoje existem os conselhos, tipo Conselha nacional, conselhos municipais, estaduais, que tem uma questão que não é paritária, mas assim é 2/3,
da sociedade civil, aonde são espaços de diálogo e de conversação importantes, né, como um todo, né? E aqui tem um pouco da composição da CEPORG, né? Como eu falei, ela é paritária, né? Ou seja, né, o mapa é quem coordena e quem preside a CEPORG, ela quem coordena a CEPORG, ela está hospedada no Ministério da Agricultura, e é composta por órgãos estaduais, universidades, órgãos de pesquisa, até universidades, todos os órgãos públicos em si, né? E, em ponto de vista da sociedade civil, nós temos agricultores, as certificadoras, tanto por auditoria como as OPACs, os SPGs, né? Enfim, consumidores e outras organizações, sindicatos que também fazem parte da CEPORG. Ou seja, a cada pessoa do GOV tem uma pessoa da sociedade civil que faz paridade num conselho, numa mesa de diálogo, né? Aqui em Santa Catarina nós temos em torno de 30 entidades da CEPORG, né? Em torno de quase 30 entidades que hoje fazem parte da CEPORG, né? 15 GOV, 15 sociedade civil, mas há estados onde que há uma grande diferença. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, mais de 100 entidades participam da CEPORG. O debate é intenso por temáticas, por grupos de trabalho, ou a sua própria organização. Ou seja, a demanda do Rio Grande do Sul pela CEPORG, ela fez com que dezenas de entidades, né, que chega a mais de 100, participam desse espaço como uma forma de promoção da produção orgânica. Promoção e também disputa da narrativa, né? Qual a produção orgânica que se quer, que se busca, e assim por diante, né? Então, é um estado onde está muito mais há um envolvimento muito maior das pessoas do que aqui no nosso estado como um todo, né? E do ponto de vista do funcionamento, as CEPORGs, essas comissões estaduais e nacional da produção orgânica, elas têm reuniões ordinárias a cada 3 meses, né? Geralmente, cada 3 meses tem uma reunião, ou mensais, de acordo com cada CEPORG de cada estado. A grupo de trabalho para discutir temas específicos, para aprofundar essa temática e, aprofundando a temática, esses grupos de trabalho apresentam para a CEPORG um parecer, um olhar sobre uma temática específica, que pode ser um novo produto que vai ser liberado, uma forma de tratamento de semente, e assim por diante. Então, é um parecer técnico elaborado pelo SGT, que é apresentado para a CEPORG, para que a CEPORG possa decidir ou encaminhar para uma instância superior essa decisão, né? E, como eu falei, as deliberações são colegiadas, né? Então, é preciso sempre negociar as posições e evitar voto, né? A CEPORG tem uma prática de evitar votações, né? Sempre se busca consenso, se busca esvaziar debate, superar as divergências em algumas temáticas. Não, e não sendo possível, sim, se vota, né? Mas não é comum, né? O consenso é trabalhado para que a CEPORG consiga trabalhar no formato mais assim, de acordo entre os pares que participam dessa comissão como um todo, né? E aí, algumas competências, ó, aperfeiçoar a legislação. Então, cada estado tem uma série de legislações que tratam, que versam sobre a produção orgânica e agroecológica, assim por diante. Nossa CEPORG, ela tem uma prerrogativa de ajudar nessa discussão de aperfeiçoar a legislação, né? E também propor para o setor essas políticas públicas, propor ações para o setor, né? Até porque ela tem competência, ela tem informação para isso, tem quadros que podem atuar nessa proposição e, sobretudo, essa articulação política e institucional. Qualquer segmento, para se desenvolver, precisa dessa articulação, uma articulação sadia, madura, responsável, e a CEPORG, que é composta por essa série de representações políticas e sociais, ela tem essa perspectiva de ajudar a articular política e institucionalmente esse segmento como um todo, né? Então, ela não certifica produtor orgânico nenhum, ela não é uma certificadora, né? Ela apenas acompanha o trabalho das OPACs, né, que são sistemas participativos de certificação, e das OCS, né? E fortalecendo muito essa perspectiva do controle social, mas com qualidade, né? Atribuindo critérios, ajudando a elaborar critérios. Não é algo puramente punitivo, mas também é orientativo, né? De ajudar o segmento a corrigir desvios se em alguma medida estão acontecendo, né? E aqui no estado de Santa Catarina, eu quero destacar essa lâmina que você está acompanhando aqui. Desde 2024, a nossa CEPORG do estado, ela passou a compor a Câmara Setorial da Produção Orgânica do Estado.
que é uma Câmara Setorial? Dentro do CD Rural, que é o Conselho Estadual do Desenvolvimento Rural, existem 32, 31 câmaras temáticas. Tem a Câmara do Alho, do Leite, da Suinocultura, da Maçã e assim por diante, que são câmaras temáticas que buscam aprofundar alguns temas, elaborar proposições e estudar melhor aquele segmento em específico. Então, a partir de 2024, a CEPOG passou a integrar uma Câmara Setorial de Ação Orgânica nesse CD rural, que é por onde passam as grandes discussões do Estado, para onde o Estado aplica recursos e elabora políticas públicas. Então, isso é um avanço importante que foi se discutindo e aprimorando ao longo de anos, por várias mãos, que dá uma qualidade maior e uma ingerência política de suporte ao Estado para estimular a produção orgânica aqui em Santa Catarina, né? E como o papel dessa Câmara Setorial, ela tem o papel de debater e propor as políticas públicas, e ela está neste momento, há um grupo de trabalho que finaliza dia 21 de agosto, né, daqui a 20 dias, finaliza o Plano Estadual da Agricultura e Produção Orgânica. É um plano que ele veio a partir da Lei Estadual de 2001, da Agricultura e Produção Orgânica, e ele aqui, 20 dias, aqui em Florianópolis, vai ser discutido e finalizado esse plano estadual, aonde a CEPORG, aonde essa Câmara Temática está auxiliando nesse processo de condução desse plano estadual, que é o que vai delimitar as diretrizes aqui no Estado para estimular a agroecologia e a produção orgânica, né? Nesse formato de legislação que está colocado, né? Então, isso é importante porque mostra que o segmento está se organizando e está entrando para dentro das estruturas de Estado com um debate, com um diálogo e fortalecendo, sim, a participação das pessoas e numa perspectiva que esse segmento é importante, é representativo e tem muito a crescer aqui no Estado como um todo. Aqui está um pouco da lei, um pouco dessa Câmara Temática, né? Então, isso é quase que uma novidade no Brasil afora sobre uma comissão temática dentro do governo do Estado na Secretaria da Agricultura, onde se discute e elabora questões específicas ligadas à produção orgânica e ecológica. Então, do ponto de vista da CEPORG ainda, aqui no Estado, essas ações importantes que a CEPORG tem feito nos últimos anos, ela tem avançado em várias diretrizes, que são passos lentos, mas passos firmes, né? Primeiro, ela auxiliou na regulamentação da Lei Estadual da Agricultura Orgânica. A legislação foi aprovada em 2021 e agora, em 2026, ela foi regulamentada, né? Então, demorou 5 anos, mas a CEPORG teve um papel importante de conversar com a Secretaria da Agricultura e da Fazenda, sobretudo, porque envolvia essas duas secretarias. Então, há um debate de negociação, de articulação que a CIPORG fez, respeitando o Estado, respeitando as organizações, mas a CIPORG cumpriu esse papel, né? E agora, como falei que no plano estadual, está nesse plano estadual, como será implementada essa política, né? Está finalizando esse plano agora, dia 21, e algumas temáticas que a CIPORG tem discutido há bastante tempo e outros bem recentes. Por exemplo, a Portaria 52, que é a portaria que versa sobre a questão de mudas de sementes. É uma portaria que foi prolongada diversas vezes, né, quase 10 anos de postergação no prazo de implementação, e que, ao meu juízo, ela tem muitos problemas do ponto de vista de implementação dela, né? Então, a CEPOG também, aqui no estado, com a CEPOG Gaúcha do Paraná, ela auxiliou, ela fez pareceres para postergar o prazo, tendo em vista que a avaliação política que você fez é que não é possível implementar essa legislação no momento, porque as condições de sementes e mudas não estão postas. E se estava colocando, relegando aos produtores fornecer mudas e sementes e não ao Estado, né? Então, se implementou uma portaria e com várias hienes, aonde os produtores eram responsáveis por produzir sementes e mudas, né? Não havia política pública para isso. Então, por enquanto, a CEPOG ela fez um trabalho de fazer uma reflexão com o governo federal, com o mapa, para postergar esse prazo, né? E semana passada, uma reunião importante, por exemplo, onde a CEPOG discutiu e tomou uma posição sobre a exportação de alimentos e produtos para o sistema participativo. Porque pela exportação para a União Europeia hoje, não é possível exportar um alimento com sistema participativo, só pelo sistema por auditoria. Então, a CEPOG ela fez uma discussão, vai levando para o nacional, para a CEPOG nacional, essa discussão de fazer uma ingerência política junto aos órgãos responsáveis para que qualquer produtor, qualquer empresa que tenha um produto, pelo sistema participativo, possa também exportar como é para o sistema de auditoria como um todo, né? E aí, turma, eu vou entrar pode passar. Eu estou entrando numa outra fase de dados, no próximo slide, que envolve quem são os produtores, né? Quem são no Brasil os produtores e quantos são e onde eles estão.
Ó, nós temos havíamos um número um pouco maior e hoje estamos com 23 mil. Pode passar? Pode passar, por favor? Vai ser bem rápido aquela lâmina agora para não demorar. É aqui a gente mostra que o sul é predominante. Pode passar? Aqui a gente fala em termos de como é que está em por cada sistema. Nós temos a participativa, 51 OPACs que opera com quase 10 mil produtores, e depois as certificadoras, com quase 9 mil e poucos produtores. Então, a maioria do nosso sistema do Brasil é participativo, né, pelas OPACs. A próxima, que eu quero destacar, que tem a ver com Santa Catarina, né? Nós temos a sétima posição hoje em termos de produção orgânica certificada, segundo o mapa, né? Dados dessa semana, estamos em terceiro já. E nessa planilha ao lado, né? Essa figura ao lado, a gente pode verificar que a produção orgânica no Brasil, ela é, na sua maioria, de produção primária, vegetal, quase 18 mil produtores, né? Ou seja, existe uma baixa agregação de valor nessa cadeia produtiva. A maioria hortaliças, pouco de fruta, são alimentos pouco processados. Então, nós temos hoje um caminho bastante gigante para caminhar para agregar valor na cadeia da produção orgânica no Brasil. A próxima. E aí, turma, essa tabela é super importante. Vamos falar do sul do Brasil, né? Quase 10 mil produtores que são pelos sistemas de certificados, né? Pelos três sistemas de controle, né? E a gente observa que a participativa ela é muito forte no Brasil, né? 60%, Santa Catarina quase 64%, e no sul do Brasil só a Rede Covida ela responde por 88% desse processo como um todo, né? No entanto, se nós olharmos para o Paraná, logo abaixo, né, a gente vê que a UPAC ainda, os SPGs são mais também representativos, né, com 50%. No entanto, o Paraná tem a Tecpar, que é uma certificação do Estado, que quem está no programa Paraná Orgânica não paga a certificação, e demonstra que quando o Estado entra na jogada de apoiar a produção orgânica, de certificar, criar as condições, aumenta muito a produção, né? Então, o Paraná tem quase mil e poucas, 2 mil e poucos pessoas a mais que Santa Catarina, né? Então, a presença da Tecpar no Estado, ela demonstra a importância da política pública enquanto processo de garantimento da produção de orgânicos no Brasil. A próxima. E aí, como é que se dá hoje o perfil de quem consome orgânico no Brasil, né? A maioria é mulheres, né? Quem faz feira, quem traz cestas orgânicas, entende que hoje quem faz a compra e acesso aos orgânicos é mulheres, uma idade até 50 anos, geralmente. E aí, duas características importantes. Primeira, é ensino superior completo, pós-graduação, né? Quem tem uma formação superior é quem mais consome e que tem uma renda um pouco superior, renda superior e, inclusive, muito ligada a servidores públicos, professores e assim por diante. Então, o consumo orgânico não está em classes C, D e E, né? Especialmente da classe C, D e E, exceto quando há programas governamentais. Próxima. E aí tem uma pesquisa importante, tem 9 anos, né, da Orgânicos Brasil, e ela demonstra aonde que as pessoas compram os orgânicos, né? A sua maioria absoluta, na época, em 2018, era em supermercado, 64%, né? Ou seja, há um espaço, isso não muda tanto um ano para o outro, né? É provável que sejam muito próximos até hoje. Então, é provável, gente, que a gente precisa olhar melhor para o mercado, para que os orgânicos eles consigam ser mais consumidos. Hoje as feiras elas representam uma parte importante desse segmento, mas a maior compra é no supermercado. E a próxima apresentação, por favor, a gente vai verificar na próxima que o alimento que tem um selo de orgânico, ele tem uma preferência muito maior de consumo. Porque lá está visualizado, 55% das pessoas que elas compram no supermercado, elas compram porque elas veem um selo de garantia. Há um processo de organização, de disposição do produto, mas há um processo onde o selo dá uma maior credibilidade para o consumidor de alimentos como um todo, né? Próxima, por favor.
E aí tem algumas barreiras que são importantes de ser discutidas. Primeiro que o preço não é algo tão atrativo em muitas cidades, né? É algo, ele é um produto duas vezes maior, meia vez maior, ou até mais. Se pega farinhas, arroz, feijão, tem alimentos que o preço é muito superior e isso limita muito o consumo. O segundo, tem pouca diversidade. Como eu falei no início, a produção orgânica, ela hoje está muito centrada ainda em hortaliças e vegetais, mas que tem pouca prateleira e são pouco processados, né? Então, isso faz com que a produção também tenha uma dificuldade de alavancar em termos de produção, né? Então, tem pouca diversidade e assim por diante. O próximo, e aí, para ir nós encaminhando, nós temos algumas políticas públicas importantes no Brasil afora. O Marquinhos falou um pouco do PNAE, do PA, e hoje, quem tem ficado, a nossa experiência em termos de Ecovida, que são quase 5 mil famílias, quase 4 mil famílias no Brasil, o que a experiência tem dito? Quem tem permanecido na produção orgânica, ecológica, em grande parte, são quem participa do PNAE do PA. Por quê? Porque são programas perenes, são programas que têm a compra garantida e é um preço que é um preço geralmente bem satisfatório. Então, a produção orgânica ecológica ela precisa do Estado, precisa de ser suporte para dar a sua condição de permanecer enquanto segmento que produz e vende alimentos. A segunda, tem iniciativas importantes, como aqui em Florianópolis, tem as CCRs, que o professor Oscar Rover toca aqui pela UFSC, que são grupos de consumidores que compram de produtores semanalmente, né? E há vários debates sobre a questão dos mercados populares, né? Ou redes de mercados populares. Ou seja, né, que mercados de bairro, melhores mercados possam ter algum tipo de suporte governamental, de tributação, para que esses mercados possam acessar alimentos que são da indústria familiar e vender nesses mercados. Porque hoje, com a rede de atacarejo, é muito difícil um produtor competir e entrar nesses mercados que são em grande escala. Então, os mercados de bairro têm potencial grande para incorporar parte da produção de alimentos e que atendem mais pessoas que são já de zonas mais distantes, né, e mais empobrecidas, né? A próxima, finalizando, né? Então, do ponto de vista ainda para finalizar, é, eu penso que a produção de alimentos orgânicos dá para você ter uma escala maior de produção. Os produtores geralmente produzem pouco e muitas hortaliças, baixo poder de prateleira, né? Então é preciso chegar a ter uma produção que traga uma renda satisfatória econômica para a família que vive disso. Então tem que ter uma escala mínima de produção que dê conta para que a família se reproduza economicamente. O crédito, ele não é eficiente só com o crédito, é preciso a gente avançar além do crédito como uma ferramenta para a produção, como compras públicas, como preferenciais, como os mercados institucionais. E algo bem importante, campanhas. As campanhas do Estado para consumo de alimento orgânico nas escolas, nas mídias digitais, na mídia da TV e assim por diante. O governo estadual, federal, municipal tem um papel muito importante no momento de estimular, através de campanhas, o consumo de alimento orgânico, porque ele chega a todos os rincões do Brasil. Então, o governo, para ser o maior estimulador, fazendo campanhas da importância do alimento local, do circuito curto e do alimento livre de agrotóxicos, com maior qualidade nutricional e ponto de vista sem nenhuma contaminação, né? E aí, a política de transição ecológica tem que ser mais robusta. É preciso colocar muito mais recurso financeiro, recurso humano do Estado, para que essa transição aconteça de forma muito mais abrupta. Hoje, muito é que acontece da produção orgânica ela é por conta e risco dos produtores. Como eu falei, o crédito não é suficiente. O crédito não é para que avance a produção. E aí, como última fala, o subsídio para as cadeias de produção tem que ser muito mais generoso, né? Tanto para a produção quanto para a transformação e distribuição desses alimentos. Tem segmentos no Brasil que eles se estruturaram com muito aporte político e econômico do Estado. Então, essa transição ecológica, esse aumento de alimentação orgânica, ela precisa de muito suporte do Estado como um todo, né? Ele precisa de muito apoio para que essa transformação aconteça, né? E é um pouco disso, né? Eu agradeço aqui imensamente essa oportunidade de se colocar à disposição da CEPORG, desse encontro, para estar dialogando sobre as questões que são tão importantes e necessárias para uma alimentação adequada, sadia, e fundamentalmente que todas as pessoas do país tenham acesso a esse alimento. O alimento orgânico, ele não pode ser o sinônimo de quem tem renda.
tem que ser um alimento que a pessoa que trabalha num balcão de uma loja, que é motorista de ônibus, que anda de ônibus, que anda de Uber e que também tem um emprego com uma renda satisfatória, possa ter acesso a esse alimento. Então, o alimento orgânico não pode ser sinônimo de renda só, e sim de acesso. Um abraço, obrigado. Muito obrigado, Lido José Borsuk, representando a Comissão de Produção Orgânica de Santa Catarina. E exatamente, né, uma visão que a gente tem que o alimento orgânico sempre é mais caro. É melhor eu comprar o que não é orgânico porque vai sair mais em conta. E realmente essa acessibilidade é muito necessária. Agora a gente segue com o André Levi, representando a Comissão de Produção Orgânica do Rio Grande do Sul. Ele também é servidor do Ministério da Agricultura e Pecuária. André, seja muito bem-vindo. Você tem 15 minutos para sua apresentação. Bom dia. Ok, bom dia. É um prazer estar aqui falando, porque acho que a maioria das pessoas não sabe, mas eu sou um dos fundadores da BDSul. Eu participei da Assembleia de Fundação, depois eu viajei para a Amazônia, daí eu me desliguei completamente, né? E agora, como trabalhador, como funcionário do Ministério, eu prefiro não ter essa ligação direta, né? Até porque eu fiz a auditoria da BDSul ano retrasado, né? Então eu tenho esse trabalho de auditagem também. Bom, políticas públicas do mapa, né? Eu vou dar uma fala assim, não pretendo dourar a pílula, né? Porque eu acho que a gente tem assim algumas que já foi comentado algumas coisas tanto pelo Marquito, quanto pela Eliane, quanto pelo Lido, né? Das dificuldades que a gente enfrenta aí na questão da agricultura orgânica, né? Então, falando rapidamente aqui dos orgânicos, né? Eu sou do NUSORG, o Núcleo de Suporte à Produção Orgânica. Todo o estado tem um núcleo desses, né? Então, a organização do Ministério é a seguinte: a gente tem os núcleos de suporte no estado e tem uma coordenação em Brasília, né? E nós somos o único setor do mapa que, além de fiscalização, faz fomento, certo? Então, a gente tem a questão no fomento, a gente consegue projetos por TEDs ou outros meios. A gente encabeça a Semana do Meio Ambiente junto com a CPORG. E a gente não coordena a CPORG, a gente secretaria a CPORG, né? A coordenação é da sociedade civil. Então, além da Semana do Alimento Orgânico, a gente organiza as visitas de controle sociais das OCS, só para vocês entenderem, tá? Só para vocês entenderem uma coisa. O sistema brasileiro de qualidade orgânica, ele tem 3 maneiras, vamos dizer, de certificar ou de garantir a qualidade. Uma é certificando, que pode ser a certificação participativa, que é a Ecovida e tantas outras OPACs, né, Organismos Participativos de Acreditação, e as OACs, né, as certificadoras por auditoria. Né? E existem as organizações de controle social. Isso é muito importante porque pouca gente sabe, que são pequenas, que são grupos organizados que se cadastram no mapa, né? Eles podem vender como orgânico, mas sem o selo. E eles podem vender somente para venda direta. Tá? E o que é venda direta? É feira e vendas e compras governamentais. Tá? Então, é por isso que a gente vai aqui para a questão dos PENAI e dos PAA, que eu já vou falar nisso aí também. Ok? Então, a gente cadastra e a gente cadastra e fiscaliza as OCS, e daí vamos para a CPO, para a coordenação de Brasília. A coordenação de Brasília, ela precisa trabalhar a questão da legislação, né? Ela também trabalha no cadastro das OPACs e das certificadoras. Né? Então, tem um sistema brasileiro, esse sistema brasileiro que eu falei, que trata da legislação, do cadastro, da auditoria e da fiscalização de tudo
tudo isso aí, né? Então, isso aí tem que estar funcionando bem para a gente ter moral tanto interna quanto externamente, né? Se falou aqui dos sistemas participativos, da exportação dos sistemas participativos. Hoje a gente só é reconhecido, só tem uma equivalência com o Chile. A gente está tentando uma equivalência com a Rússia e com o Uruguai, mas equivalência, por exemplo, com o mercado americano vai ser muito complicado, porque eles têm uma lógica de certificação completamente diferente da nossa, né, que eu não gostaria de que nós se equivalesse a eles, né? E a comunidade europeia, ela tem uma resistência a isso, porque o lobby das certificadoras é muito grande, né? Bom, políticas públicas, que não é exatamente do mapa, mas é ligado ao mapa, né? Se é ligado ao mapa, governo federal. A gente tem um projeto muito bacana, sim, que é o PA, que é de 2003, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, aonde se compra da agricultura familiar e se entrega nas instituições que precisam. Por exemplo, presídio, creche, exército e mais um tanto de coisa. O PAA foi um dos grandes responsáveis pela alavancagem da agricultura orgânica no governo Lula 1 e 2, e eu diria no Dilma 1. Depois Dilma 2 também, mas ele foi praticamente zerado no governo passado, né? Não quero entrar numa discussão partidária, mas ele foi praticamente zerado, retiraram todos os recursos dele no governo passado e a fome voltou, né? Então ele realmente funcionou como combate à fome, de fato, né? Ele é um programa assim muito inteligente, que ele pega a produção direto do produtor familiar e entrega direto para quem precisa. Tá? O alimento orgânico nisso aí, ele tem um extra de, acho que 20% ou 30%, não estou lembrado bem se é 20% ou se é 30%, até 20% ou 30% a mais é pago pelo alimento orgânico. Né? Geralmente o preço é bom, bota 20%, 30% a mais, foi o que viabilizou muitas agroindústrias e muita gente aí, muitas OCS, Organizações de Controle Social, se formaram para poder vender para o PA. Né? Daí, nos anos passados, eles meio que muitas se desarticularam porque não teve esse processo, né? esse programa. Bom, estava se falando da necessidade de colocar alimento orgânico para o povo em geral, né? Não só para rico. Assim, eu tenho horror à ideia que alimento orgânico é alimento para uma elite. Né? Eu não trabalho para isso. Né? Eu trabalho para o Estado, não trabalho para o governo, trabalho para o Estado. E o Estado são todos os cidadãos do país são cidadãos, né? Não tem uma diferença por renda. Então, o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele também paga 20% a mais para produto orgânico, até 20% a mais. São 36 milhões de estudantes em 150 mil escolas. Né? No ano de 22, eu não consegui o dado do ano de 25, né, de 2025, foi 1 bilhão e 600 milhões de reais. Tá? E no PNAE de 30, a lei de 2025 subiu de 30% para 45%, o que precisa ser oriundo da agricultura familiar. E assim, tem algumas, por exemplo, tem um município aqui no Rio Grande do Sul, que do PNAE, 80% da alimentação do PNAE, 80% é da agricultura orgânica. Então, aí tem um potencial que a gente tem que trabalhar
né, e tem que trabalhar politicamente e tecnicamente para crescer a demanda da agricultura orgânica. A gente só, assim, ó, a gente só vai baixar o preço do produto orgânico produzindo mais, né, e viabilizando os agricultores orgânicos, né? Uh, Antes de passar para o próximo, assim, eu quero fazer um comentário. O Rio Grande do Sul, de 2022 para cá, ele baixou, acho que uns 8 ou 10% do número de produtores orgânicos, né, inscritos. Santa Catarina baixou, olha, Santa Catarina baixou, São Paulo baixou, só o Paraná que conseguiu aumentar, e acho que foi o Lino que comentou que foi graças realmente à Tecpar, né, graças a um programa de Estado. Então, isso aí a gente tem que trabalhar no nosso Estado, né, nessa próxima eleição, a gente tem que comprometer os políticos, porque se o Estado mete a mão, a coisa muda, né? O Estado do Paraná já está com uma política, entra governo, sai governo, ele está com uma política séria, focada já há uns 12 anos, pelo menos, né? Então, o Paraná está avançando mais do que os outros estados na questão da produção orgânica, né? Nós estamos, eu tenho pensado muito nisso, nós estamos numa crise da produção orgânica. A gente está perdendo produtores, né? A gente está com um problema antigo já de envelhecimento, de inviabilidade econômica, que a gente tem que realmente fazer alguma coisa, né? E esses programas eles podem e devem ser aproveitados para isso, né? Buenas. Só aquilo ali, ó, a garantia da qualidade orgânica, né, que é aquilo que eu falei, que tem a certificação participativa, tem duas participativas aqui, tem a pró-auditoria, né, que está errado, e a OCS, né, isso aí compõe o Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica. Bom, vamos falar um pouco do Plano Safra, certo, de 2025, né, que são 80 bilhões para a agricultura familiar. Desses 80 bilhões, e são 500 bilhões para a agricultura empresarial, certo? 500 bilhões para a agricultura empresarial, que emprega, eu não sei quanto por cento eu teria, não estou lembrado, mas emprega muito menos que a agricultura familiar. E desses 80 bilhões, 80% são para commodities. Milho, soja, né, trigo. Então, dentro disso aqui, né, o Plano Safra ele é um grande arcabouço aí que entra, por exemplo, os PRONAFs. E nós temos o PRONAF Agroecologia, faltou um E aqui, certo? Que tiveram no Rio Grande do Sul, em 2025, 2 projetos aprovados. 2. Né? E o que isso reflete? Né? Isso aí é um problema que as instituições elas não estão preparadas, nem politicamente, nem tecnicamente, para pensar sistemas mais complexos. Né? Um técnico num banco, ele sabe fazer a conta para meio hectare de alface. Mas, então, ele consegue fazer a conta e ter um financiamento para isso. Agora, qualquer agricultor orgânico, ele não vai plantar meio hectare de alface, ele vai plantar meio hectare de 10, 15, 20 produtos. Né? Daí os caras não têm planilha para isso, não têm conhecimento e não têm vontade institucional. Né? Então, quando teve o programa ABC, que eu vou falar rapidamente, né? O programa ABC, o que a gente fez no programa ABC? A gente trouxe as instituições de financiamento para discussão, né, para eles entenderem, né, para as formações que se fazia para os agricultores e para as matérias, se trazia sempre alguém de banco, né, alguns técnicos de banco, para os caras entenderem e começarem a montar planilhas para coisas simples. Né? O ABC é muito mais simples que a agricultura orgânica, que a agroecologia.
Por exemplo, os caras não sabiam como fazer uma planilha para uma área de pasto e floresta, ou uma área de agricultura com floresta, né? O que é basicamente uma pastagem consorciada com eucalipto, vamos dizer, né? Então, os caras não tinham planilha para isso, e não faziam, eles não davam financiamento para isso. Com essa inclusão dos técnicos, eles começaram a entender e começaram a incorporar o financiamento, o bancário, para os projetos do ABC, né, que deram um monte de grana. Bom, assim, fazendo só outros, assim, um geral, né? Tem o plano ABC com umas tecnologias que até são interessantes, mas são meio caretas, né? Que não vem ao caso de falar. Tem o Pronera, que é o Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária, que formou um monte de gente, tanto em agronomia quanto em veterinária, com um viés agroecológico, né? Então, esses filhos aí da reforma agrária, o pessoal que veio, né, cujos pais eram analfabetos ou semi-analfabetos ou pouco estudados, os filhos já terminaram a faculdade, já estão fazendo mestrado, doutorado, né, com uma compreensão política e técnica bem mais interessante do que eu, por exemplo, que sou um urbano que fui fazer agronomia. Tá? Nós temos a questão dos bioinsumos, que foi um programa que iniciou nos orgânicos de Brasília, né? Começou com a gente, mas o pessoal da grande agricultura sacou isso aí, sacou que era uma coisa boa e puxou para fora, né? E ele se transformou num genérico, que é o que alguém aí comentou, eu não me lembro quem comentou, né? Que tem alguns grandes produtores já, né? Tem um grupo chamado GAS, que são de grandes produtores, médios produtores, que estão trabalhando muito bem a questão técnica, estão evoluindo assim bastante na questão técnica, que eu aplaudo, né? Mas na questão técnica e ambiental, então eles conseguem trabalhar a questão ambiental e a questão econômica muito bem, mas a questão humana, para mim, fica muito para trás, a questão política do modo mais amplo, não estou falando de político partidário, fica muito a dever ainda, né? Então, foi um programa que está crescendo, né, que o Brasil está sendo referência aí no mundo. Começou com os orgânicos, mas foi tirado de lá porque viram que era uma coisa grande, né? Ou seja, os orgânicos do Ministério da Agricultura, sem querer dourar a pílula, né, é, é um nicho, vamos dizer, né? É um nicho de resistência que a gente faz já há muitos anos. Bom, daí tem a Política Nacional de Extensão Rural, né, que eu não vou entrar no mérito, mas existiu um programa de ATES para os assentamentos, que é Assistência Técnica Social e Ambiental, que foi muito interessante, mas ela foi mal pensada em termos da sua sustentabilidade e quebrou. Né? Então, a gente tem a TER, que são as ematéries e tal, né? Tem dinheiro federal nisso aí, mas muito mais dinheiro estadual. Nós precisamos evoluir muito na questão da terra. Nossa terra hoje ela contempla marginalmente a produção orgânica, né? Assim, a gente tem uma relação muito boa aqui com a matéria, mas a gente sabe que o pessoal faz porque acredita e faz muitas vezes uma questão pessoal, né? Ou seja, obviamente a questão pessoal ela faz muita diferença a nível local, né? Buenas, eu acho que é isso, assim. Muito obrigado, André, pela tua Ok. colaboração, trazer essa visão também da Comissão de Produção Orgânica do Rio Grande do Sul, do Ministério da Agricultura e Pecuária. E agora a gente vai seguir com o Mauro Passos, que é coordenador da Comissão de Produção Orgânica do Paraná. Uma visão também desse outro estado que
complementa, então, toda a região sul do Brasil. Mauro, você tem 15 minutos para sua apresentação. Bom dia a todos. Queria agradecer aí pela participação, né? Eu estou com um papel aí, um assunto bem puxado, assim, né? Que é o papel das CEPORGs aí para fortalecimento das SPGs, né? Bom, eu sou agricultor, né? Participo da rede aí desde os primórdios, né? Aqui o pessoal chama a gente de dinossauro, né? Mas, enfim, a gente, como a gente faz muito tempo que a gente participa dessas questões aí do sistema brasileiro, antes até do sistema brasileiro de produção orgânica, né? A gente viu que, que um só não conseguia movimentar nada, né? Aí nós tínhamos aqui uma associação muito forte, né? Que aglutinava bastante as produções, né? Politicamente, estrategicamente falando. E aí, com isso, a gente conseguiu dar esse salto, essa alavanca aí que o Lido mostrou com o número de certificações, né? Não só isso, porque depois de um certo tempo veio a questão das compras governamentais, né? Aí deu um salto. Eu estou falando aqui principalmente da região metropolitana de Curitiba, onde eu resido, né? Aí, com isso, a gente conseguiu manter e até ampliar essa quantidade de certificados, né? Que são os mercados estacionais aí, como PA e PENAI, né? Inclusive, aqui no estado do Paraná tem uma lei que é até 2030, 100% da merenda escolar tem que ser 100% da merenda escolar tem que ser orgânica, né? O pessoal do governo está correndo atrás, mas assim, a gente vê que tem um pequeno, grande problema, que são alguns falhas aí que já foram apontados, daí falta de tecnologia, né? Essa questão de mudas de sementes de deixar de cabelo em pé, né? E aí a gente começa a ver que o que falta no nosso, principalmente no nosso segmento. Aí eu falo não só no segmento da produção orgânica, agroecológica, biodinâmica, enfim, toda essa turma boa aí, né? É a questão de organização. Nós estamos assim, eu tenho visto que nos últimos 4, 5 anos o negócio está se desfacelando. O que é desfacelando? Intrigas, picuinhas, questão de não, eu não gosto da cor do cabelo dele, eu não gosto do cabelo dele, então eu vou ser contra ele. Eu já tenho visto isso daí, principalmente quando eu estou lá na CEPORG, em que a gente faz a chamada lá para a lista de presença, principalmente essa parte do setor da sociedade civil, vazio, não vai, não interessa, né? Porque aquele troço é chato, né? E aí eu sinto um pouco vamos dizer assim, inveja é uma palavra muito pesada, mas uma inveja branca, vamos dizer assim, né? A questão da CEPORG do Rio Grande do Sul, que tem 100 e poucas integrantes, né? E eu também tenho visto, acompanhado essa questão um pouco do desmonte da questão das associações, das aglutinações, vamos dizer assim, né? Aí no nosso estado aqui, né? Que são essas, principalmente essa parte que vai fazer essa questão do fortalecimento tanto das CEPORs como principalmente da legislação nacional aí, né? Porque, como o Lido falou, você tem algum problema, detectado um problema, alguma coisa, uma melhoria de uma tecnologia, alguma coisa, passa pela CEPORG, né? Passa. E se você não tem esse fórum forte, né, não existe
não existe praticamente uma política, uma coisa, ou melhor, existe, mas não existe expressão, né, que represente tudo aquilo, né? Porém, uma vez que passou pela CEPORG, né, essa questão aí, mas não tem tanta representatividade, né? Então, assim, eu fico bem triste, bem desmotivado até de vez em quando a gente vê, faz a chamada lá na CEPORG e fala assim para o outro, nossa, só tem 3. Né? E a gente tem uma representação aqui no estado que acho que quase umas 30 entidades aí, né? E o que isso vai acontecendo? Vai enfraquecendo o sistema, né? A gente não consegue conversar com os entes aí federais, aí, né? Os entes governamentais, melhor dizendo, né? Por exemplo, para a gente conseguir uma melhor adequação, vamos dizer assim, das políticas públicas, né? Aí em qualquer esfera, né? Estadual, federal, municipal, né? Então, e essa questão de associativismo e de cooperativismo, eu acho que é bastante fundamental, né? Tanto é que as OCS são vamos dizer, um sistema de associativismo, né? Que você precisa ter um regulamento, que você precisa ter algumas normas, né? Vamos dizer assim, que habilitam esse grupo para fazer essas vendas institucionais ou venda para o mercado, por direto para o consumidor, né? Então, essa questão que a gente percebeu e está percebendo, né, é principalmente isso, essa desarticulação. Não sei se é só aqui no estado do Paraná, mas assim, eu tenho visto, né, e é também um pouco o pessoal aí que cansou, né, de ficar, vamos dizer assim, brigando, lutando, né, pela essa questão da produção orgânica, né, orgânica agroecológica, né. Então, um apelo que eu faço vamos movimentar, vamos chamar um pouco os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, né? Para alavancar essa questão da sucessão aí, né? Não sei se um pouco, talvez seja essa questão de não vislumbrar uma produção agrícola, o agro é pop, né? Já que você é um pequeno produtor, né? Então, é isso que eu vejo em relação a essa questão da falta dessa que fica fraco, né? E como é que nós vamos fazer isso? Então, aí a gente tem que começar a fazer um trabalho bem de base, bem inicial, né? Curso, né? Melhoria na tecnologia, né? Incentivar o pessoal a fazer esses cursos, essas questões de associativismo, né? Porque isso a gente começa a fomentar toda essa parte do social, né? Da sociedade civil, né? E aí tem as questões dos nossos entes, das nossas entidades políticas, né? Política não partidária, mas assim, fortalecer a BDSul, fortalecer a sua associação de produtores, fortalecer a tua cooperativa, vestir a camisa, não estou dizendo vestir, lutar por aquilo que a gente está sendo escolheu como opção de vida, né? Porque é uma opção de vida diferente de um agricultor, de um agropop aí, né? Que você vai ali na compra, vai lá na agroquímica, lá compra aquelas porcarias e aplica, né? Até mesmo porque nosso tipo de agricultura é bastante de observação, né? E que nem foi
que nem falam e sempre foi falado, né? Nossa agricultura não é receita de bolo. O que funciona para mim pode não funcionar para você, né? Você tem que ter amor àquela questão de produzir, né? Você tem que ser um agricultor, né? Uma pessoa que vive da produção da terra, né? Já é diferente de um produtor rural que nem um professor meu falava, que é produtor, né? Não interessa se é produtor rural, para ele produz. Botou troço químico no solo, foi e produzir, está acabado. Não interessa o que, como, de que certa forma, né? Então, esse é um pouco na questão da minha fala. Aí foi meio curta, meio grossa, mas é isso, né? Voltando um pouco à questão, é assim, como é que nós vamos fazer? Lutando, brigando, conversando, articulando, pleiteando certas coisas dentro das CEPORGs, né? Fortalecendo, conversando entre as CEPORGs, né? Que a gente tem até um grupo nacional aí, né? Mas respeitando justamente essas questões regionais, né? A gente, na nossa legislação da vigilância sanitária, é diferente de Santa Catarina, né? Diferente as exigências, né? Tô dizendo, né? As exigências também são diferentes de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, né? Mas, assim, todas elas, a gente respeitando, né? A gente faz essa questão de ser mais regionalizado, né? Mas, então, é mais ou menos isso a minha questão que eu tenho para falar em relação ao fortalecimento das SPGs, né? Então, o fortalecimento das bases, né? Minha associação, meu grupo, minha certificadora, né? E assim, não só fortalecendo, como também sugerindo para que essas dúvidas, essas sugestões sejam levadas para cima e sejam levadas até ao nosso guarda-chuva principal, que se chama MAPA, né? É um assunto que é para a gente começar e remoendo até uns 3, 4 dias ainda e para montar, né? Então, minha participação seria basicamente para esse lado. Perfeito, Mauro. Muito obrigado. Convido você também para continuar essa discussão aqui no nosso chat. Tem várias participações ali e é muito bacana isso, né? O que o Mauro falou é justamente essas 73 pessoas que estão hoje com nós aqui, que elas façam alguma coisa, né? A gente tem que se mobilizar, tem que estar juntos, porque juntos tudo fica mais fácil, né? E essa participação é essencial. Obrigado ao Mauro, ao André, ao Lido, que participaram desse momento aqui com a gente, trazendo, né, as suas visões sobre cada um dos estados do Sul, de como que está sendo essa produção biodinâmica, essa produção orgânica aqui na nossa região.